Então eu vou ter um estilo. E é esse estilo que a gente vê no astral. Só que ao mesmo tempo a gente passa por metamorfoses e evoluções constantes. E quando eu falo em evolução, não pense numa evolução linear, do pior para o melhor. Né? A gente faz essa leitura da evolução linear como se aí a gente às vezes não entende que uma pessoa pode ter tido uma vivência X, aí depois ela tem uma vivência Y, que todo mundo julga como sendo pior. A pessoa piorou. Mas a gente não tem visão completa do todo. A gente não pode dizer que a pessoa realmente piorou, ou se aquela é uma etapa que a pessoa tem que passar, uma vivência que ela tem que ter. Ou como disse sabiamente o Rocher, em umas suas maravilhosas palestras, alguém levantou a mão e perguntou: se eu trabalhar muito a meditação, se eu praticar coisas boas, por exemplo, uma pessoa pode numa vida ser prostituta e na próxima ser uma santa. Aí ele sorriu e disse: mas quem disse para vocês que uma prostituta é pior do que uma santa? Ela pode ser uma santa dessa vida ou na próxima. Vejam que isso é diferente da visão convencional que se tem de que você evolui sempre para algo melhor desde uma leitura social do que é ser melhor. Esse é o problema, que a leitura social do que é ser melhor, de hoje em dia, da nossa sociedade, diz que uma prostituta é pior que uma santa, que uma freira, digamos assim. E por aí vai. Além da carta do mapa astral do conhecimento, nós temos outras. E essas outras elas servem para a gente poder fazer um entendimento, a localização do sujeito naquele contexto espaço-temporal. A gente chama de previsões. O que é uma previsão? É possível fazer uma previsão em astrologia? A resposta, novamente, é sim e não. Primeiro, eu tenho que dizer que previsão é diferente de predição. Essa é uma diferença que quem contextualiza muito bem é o Bola. Ele sempre enfatiza isso e eu concordo com ele nesse ponto. Predição é quando eu digo o quê? Por exemplo, eu digo: Cassiano, você vai fazer uma viagem para a Itália no mês de dezembro. Vocês vejam que eu estou dizendo que ele vai fazer uma viagem. Eu estou dizendo que é para a Itália e eu estou dizendo que é o mês de dezembro. Isso é uma predição. A astrologia não faz isso. O que a astrologia faz é uma previsão. Através de uma previsão, eu posso, por exemplo, dizer que o Cassiano vai passar por uma experiência de quebra da rotina, de sair da rotina, de conhecer novas realidades. Isso pode significar que ele vai mudar. Eu posso dizer que é em dezembro. Pela astrologia, eu posso dizer que é em dezembro. Eu posso dizer o mês. Posso. Eu posso dizer que ele vai passar por essa experiência de quebra de rotina, que ele vai passar por essa experiência de sair do mesmo, de expandir a consciência dele, de se abrir a novos conhecimentos e conhecimentos de novas pessoas. Mas isso pode ser uma viagem para a Itália, ou para Afeganistão, ou para a Groenlândia, ou pode ser que ele entre numa universidade, que é uma nova viagem, e inaugure um novo procedimento, na verdade. Inaugure um novo procedimento, um novo desenvolvimento na vida dele. Eu posso dizer, por exemplo, na predição, que é o que a astrologia não faz, eu posso dizer, por exemplo, que o Mazinho, na predição, vai arrumar uma namorada que se chama Helena no mês de fevereiro e que ela é morena dos olhos verdes. Mas a astrologia não faz isso. O que a astrologia? Eu estou dizendo que a predição não é possível. Algumas pessoas possuem recursos para filhos desenvolvidos que permitem a elas fazer esse tipo de predição, que é identificar o que, quando, onde, detalhes, etc. Mas na astrologia eu posso dizer para o Brasil que o mês, não foi o mês que eu disse fevereiro, que o mês de fevereiro vai ser um mês de abertura amorosa da Brasil. E que nessa abertura amorosa ele tem a possibilidade de um encontro. Mas se é com uma morena de olhos verdes chamada Helena, ou uma loira chamada Gabriela, não faço para não ver. Por isso que existem coisas que são na astrologia respondidas e outras não. Aí o astrólogo sincero, honesto, ele tem que dizer, em relação a isso que você perguntou, eu não sei responder. Alex, para acrescentar uma coisa que você falou, que eu acho interessante, é a coisa do como. Né? Do como. Eu lembro de ter falado com um cliente meu, eu falei: olha, você se prepara porque você vai ter um relacionamento de uma intensidade. Então estava entrando na casa 7 dele. Né?
entrando no descendente. Ele é sequestrado, Plutão sequestrado. Vem aí uma relação muito intensa na sua vida. Quer dizer, tem esse detalhe do como. A gente não pode dizer se é de olho verde, se é moreno de olho verde, se é loiro de olho azul. Mas o como da relação você não pode enxergar. A qualidade da experiência. A qualidade, exatamente. A qualidade da experiência. Qual é essa experiência? Peraí, só um minutinho. Vamos fazer o seguinte, as perguntas a gente deixa no final. Só para eu não a qualidade da experiência. É possível. A qualidade da experiência define se a relação vai ser uma relação intensa, se vai ser uma relação baseada mais na razão. Qual é a característica desse relacionamento? E existem várias técnicas de previsão. Uma muito comum se chama trânsitos, que a gente aplica os planetas do céu nesse momento em relação ao mapa de nascimento. Mas existe uma técnica que é muito interessante, que se chama revolução solar, ou carta de retorno solar. Do que se trata? O que é uma revolução solar? Uma pessoa tem um mapa X. Ela nasceu, digamos assim, no dia 4 de abril de 69, às 10 horas da manhã, na cidade de São Paulo. A cada ano, o que acontece com essa pessoa? Ela passa por uma experiência de aniversário. Mas está focalizado? Não. A cada ano, a experiência, a pessoa passa por uma experiência chamada aniversário. Todo mundo passa pela experiência do aniversário. Por que acontece? A Terra, ela gira em torno do Sol. Só que ela não gira de maneira circular. Ela faz uma elipse. Se a Terra girasse circularmente, como um ciclo perfeito, que não é o que ocorre, nós estaríamos no aniversário no mesmo dia e na mesma hora. Então, por exemplo, você nasceu que dia, que mês e que hora? Nasceu no dia 21 de abril de 61. A que horas? 5 horas da manhã. Tá, então 21 de abril, às 5 horas da manhã. Se a Terra fizesse um ciclo perfeito em torno do Sol, o aniversário dela seria todo ano, no dia 21 de abril, às 5 horas da manhã. 21 de abril, tipo 2008, 21 de abril, às 5 horas da manhã. 2015, 21 de abril, às 5 horas da manhã. Mas não é isso que acontece. A Terra, ela faz uma elipse em torno do Sol. Por conta dessa elipse, o aniversário dela vai ocorrer ou no dia 20 de abril, ou no dia 21, ou no máximo estourando no dia 22, a depender do ano. Ou seja, nós fazemos aniversário de fato no mesmo dia, um dia antes ou um dia depois. Por quê? O que é o aniversário? O aniversário é quando a Terra está numa posição angular exata em relação ao Sol, que é a mesma posição de quando você nasceu. Então, para ser essa mesma posição, não pode ser no mesmo dia da hora que você nasceu. Às vezes acontece assim. Então, muita gente estranha e fala, não, você fez o mapa errado. Eu nasci no dia 21 de abril às 5 horas da manhã, mas na Revolução Solar tem 20 de abril às 11 horas da noite. Está certo. É porque a astrologia, apesar de não ser uma ciência exata, ela se pauta em cálculos exatos. É o que faz muita gente se confundir, principalmente astrólogos. Alguns astrólogos dizem que a astrologia é exata só porque ela se pauta em dados astronômicos exatos, dados matemáticos. Só que o instrumento que a astrologia se utiliza é exato. Mas o ato de interpretar não é exato, ele é humano. E não existe nada menos exato do que o ser humano. Então o que ocorre? A gente identifica a hora exata do aniversário. Nessa hora exata de aniversário, a pessoa passa por uma coisa que a gente chama de reconstrução. Ou seja, nós estamos o tempo todo nos reconstruindo. E olha só, sendo bem sincero, não é que nessa hora a pessoa passa por uma reconstrução. Tipo, você vai sentindo os calafrios, alguma coisa na vida dela vai melhorar. A reconstrução da gente ela é contínua. Como eu disse, a gente vive num devir. A gente vive num contínuo processo de tornar-se. Então, o que ocorre? A gente vai no processo. Quando chega naquele momento, o processo é disparado, a gente vive um novo processo. Então, a Revolução Solar é um mapa que tem validade de exatamente um ano, vale de um aniversário ao outro, e identifica quem você vai ser naquele ano. Qual é a sua naquele ano. Então, não é por isso que não adianta a pessoa dizer, eu adoro ser de Sagitário, ou ser de Libra, e detesto ser de Câncer, ou ser de Ares. Você vai passar pela experiência zodiacal por toda a vida. Se não passar, é uma pena que você morreu no seu, tipo 4 anos de idade. Mas uma pessoa que viva pelo menos 15 anos, ela vai passar por todos os signos do